mundo! Como é que vocês estão? Que coisa boa, né? Mais um podcast Mundo Empresarial começando agora para você acompanhar conosco. Muito obrigada, inclusive, a você que já está aqui, aos mais de 135 mil inscritos no nosso canal. É muita gente acompanhando o nosso conteúdo de empreendedorismo, não só os empreendedores que já passaram aqui conosco, tanto nas reportagens, quanto no programa Mundo Empresarial, quanto aqui também já sentaram aqui nessa mesa do podcast para contar um pouquinho da sua trajetória. Então, muito obrigada pela confiança aos mais de 10 anos, né, do mundo empresarial. A gente já contou muita história de sucesso, muita trajetória bacana e vai ser um prazer imenso também conhecer um pouquinho mais da sua história. Então, se você tem interesse de participar conosco, é só entrar em contato com a nossa produção, o contato tá aparecendo aqui e acompanha, tá? Acompanha o nosso podcast aqui hoje que vai ser muito legal. Você já vai saber qual que é o segmento que a gente já vai entender um pouquinho mais hoje. Lembrando, né, que esse episódio do podcast Mundo Empresarial tem aquele sabor especial, né, Lucas? Tem aquele sabor assim, graças ao nosso patrocinador, que é a Croissant e Companhia. Gente, eles são referência em salgados e doces. São deliciosamente deliciosos, são práticos. Então, se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer os produtos da Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo e eles têm uma infinidade de opções de salgados doces, desde os clássicos croissants, tem coxinha, tem salgado integral, tem mini churros, tem tudo para você, congelado e pronto para sua praticidade. É só você aquecer e saborear, é simples e rápido, não tem segredo. Então, procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais a do site, que também está aparecendo aqui na tela. E saiba como levar essa experiência maravilhosa para o seu evento, até quem sabe se tornar um revendedor. Já dá para começar aí também empreendendo. É garantia de sucesso, hein? Obrigada, Croissant e Companhia, por apoiar o mundo empresarial. Croissant e Companhia, você já sabe, né? O salgado genial. Agora sim, a gente tem o prazer de conversar com os diretores da Fibrate Indústria Têxtil, gente. Sejam muito bem-vindos, Leandro e Reginaldo. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Como é que vocês chegaram até aqui? Vocês são especificamente de que cidade? Conta um pouquinho pra gente, pro pessoal que está nos acompanhando, pro nosso público. Enfim, prazerzaço receber vocês, viu? Obrigado, viu? Da onde... prazer é todo nosso. Vocês são de Monte Sião, isso mesmo? Exato. Cidadezinha que fica ali, pertinho de Minas, divisa ali, né? Sul de Minas. Sul de Minas. Divisa com Águas de Lindóia, que é São Paulo. A gente mora bem na divisa. Eu moro em Águas de Lindóia, que daí já é São Paulo. O Reginaldo mora em Monte Sião, em Monte Sião. Que é Minas. Isso. Que legal. Capital Nacional do Tricô. A capital... Gente, exato. Escreve isso, Capital Nacional do Tricô. Isso é muito sério. Quando eu era criança, eu já ouvia minha mãe falando assim, a gente tem que ir lá pra Monte Sião, comprar malha, comprar blusa de frio, né? Eu nunca fui, tá? Ela só prometeu que ia me levar e nunca me levou. Agora, né? Eu que tenho que... Ai, que triste, né, Lucas? Ela só prometeu e não me levou. Mas eu fiquei sabendo que a cidade cresceu muito. E a gente tava até conversando aqui nos bastidores, inclusive, né? E vocês comentaram que a cidade ali deu um salto muito grande, né? Em relação à tecnologia e tudo mais. Agora, eu gosto de entender, antes da gente falar sobre a Fibrate em si, eu quero entender como vocês conheceram, como foi a estrutura de vocês antes de chegar aqui, como vocês chegaram nesse mercado, nesse segmento especificamente, porque é um segmento muito específico, né? Segmento muito têxtil, nichado, né? Muito nichado, exatamente. Muito. Como que foi assim? Vou começar, se você não se importar, Leandro, vou começar perguntando aí pro Reginaldo, né, Reginaldo? Sim. Como que foi assim a trajetória? Como que foi assim sua estrutura de infância, família? Nos bastidores ele comentou ali já com a gente que veio do Paraná, e, enfim. Como que você veio parar nesse mercado? Exatamente isso aí. Começou em 88, nós vindo voltando, né, para as origens. A minha mãe era natural dali de Monte Sião. E aí, voltamos em 88 e a mala era o saco e o cadeado era o nó. Entendi. E aí, a gente chegou em Monte Sião e Monte Sião estava numa fase iniciando um processo industrial com o tricô e literalmente a nossa empresa ela começou dentro de uma garagem. Como a maioria das empresas, Isso, né? A gente sabe que grandes empresas começam geralmente assim, né? Ela começou dentro de uma garagem com uma maquininha que era motorizada e não tinha rolo. Então, a gente tinha que ficar 100% do tempo observando ela, porque no tecimento ela ia tecendo e descendo o pano. Então, a gente tinha que observar isso para que... Se não dá uma travada aí. Sim, exatamente isso. Então, de um certo modo, isso aí foi bom, porque não tinha como ficar
tinha que ficar do lado dela. Entendi. E aí foi pegando amor também, né? Isso, exatamente. Então a gente começou um processo assim muito, muito, muito minúsculo, pequeniníssimo e sem condição e sem dinheiro e passo a passo. E isso aí demandou alguns anos e em meio a isso foi cabelo e tudo. Obviamente. Em meio a isso foi cabelo, é ótimo. E aí, né, tem uma trajetória muito sofrida em meio a isso, né? Porque você iniciar um processo você montar um CNPJ e perdurar ele 36 anos, a gente passa, logicamente, você inicia um negócio do zero. Para você chegar em algum determinado lugar, o sofrimento é muito grande, como a maioria das pessoas que estão assistindo, que são empreendedores, entende o que eu falo. A gente tropeça no começo em pedras minúsculas. Então, é um desafio, empreender é um desafio muito grande, né? É um grande desafio. E, Brasil assim, mais ainda, né? Nem me fale. Não é assim, a gente tem que cobrar o escanteio e correr para cabecear em grande É o Gandula parte. também, né? Exatamente. Não basta só... Também, é tudo, né? É um pouco de tudo. Então, em 88 a gente começou e veio vindo, a gente passou por N crises, né? E mudança de dinheiro, governo, e fomos economia, remando, né? Economia, e muda presidente, prende dinheiro, e tudo esse zangu que aconteceu no meio desses trajetos todos. A gente fala de crise hoje, mas a crise no Brasil parece que é algo constante, né? É um gráfico inconstante. Sempre inconstante. tá em crise, né? Então sai de uma entre outra, sai de uma entre outra. Tanto é que o brasileiro tem até esse discurso, né? De que, tipo, o brasileiro não desiste nunca, porque é um pouco... tá mais na raiz acostumado mesmo, com elas, assim. né? Exato, Sim. porque por mais que a gente saiba que a economia oscile muito, né? Em todos os aspectos, mundialmente falando, no Brasil o impacto acaba sendo muito grande, né? Acaba sendo muito explícito, né? Acaba sendo realmente mais desafiador. Mas... quem empreende, eu sempre costumo dizer que tem aquele bichinho, né? Tem um bichinho do empreendedorismo. A partir do momento que picou você ali, já era. Dificilmente quem empreende consegue voltar a trabalhar para alguém ou ter uma estrutura assim. Eu acho que esse vírus aí tá na graxa. Quem costumou sujar o dedo de graxa, depois não consegue ficar mais com a mão limpa. E aí você sobrou um tostão lá, você fala, eu preciso de trocar essa máquina, eu preciso de comprar um compressor, eu preciso de comprar um negócio aqui, sempre... Vou reinvestir. Vou reinvestir, nunca para. Nunca para. E é muito, acho que, assim, é muito instintivo também, né? Eu acho que quem tem esse instinto de empreender, o negócio vai. Qualquer coisa que aparece, a pessoa já tem uma visão diferente, né? Olha pra alguma coisa, ao invés de encontrar um problema, já encontra uma solução, Exatamente. já vê uma necessidade diferente, já olha pro mercado com uma visão diferenciada, né? Então, isso é muito particular mesmo, né? Enfim, o nosso público acho que tá se identificando com o que eu tô falando, bastante, porque é bem isso, né? E aí, como que foi também a sua estrutura? Aí vocês vieram, Reginaldo, e a sua mãe, como que foi depois? Assim, a família toda começou a trabalhar nesse segmento ou não? Sim. E nós tivemos, eu digo que nós tivemos a felicidade de passar por todas as fases evolutivas do tricô. Monte Sião é a capital nacional do tricô, então teve vários períodos, eu digo 4 períodos assim, que foi a evolução que a tecnologia foi chegando, né? Então, se você pegar lá no princípio, quando começou, eram maquininhas manuais... que hoje a gente chama de maquininha Eugene, aquelas maquininhas Eugene que todo mundo sabe qual é, uma caixinha azulzinha que você abria e a vovozinha... A vovozinha. Tá você lembra que eu te falei pra você ali em off que Monte Sião... Parece que tem uma senhorinha mas ali na verdade na calçada, teve essa evolução. Né? E aí veio a evolução das máquinas, que foi assim, vamos pensar que dividir isso aí por... A cada década foi entrando uma evolução de máquina. E veio vindo máquinas novas, com tecnologias novas. E veio vindo. Então, nós passamos por 4 etapas. E aí, 4 fases diferentes, 4 fases diferentes de evolução de tecnologia, até que chegou às máquinas eletrônicas, realmente, que foi uma evolução imensa. E aí, Monte Sião hoje, ela é referência, assim, em tecnologia de máquinas. O que tem no mundo tem em Monte Sião. Está no setor têxtil nosso... Estou dizendo Monte Sião no setor têxtil, englobando, obviamente, a Fibrarte. Muito legal. E você, Leandro, como que você chegou nesse segmento?
Como que foi pra você, como que foi a sua estrutura de infância também? Você já se imaginava empreendendo ou não? Até ontem, a gente tava viajando ontem, a gente foi pra uma feira, a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre como cada um cresce, como cada um vai tendo as oportunidades, né? E eu cresci atrás de uma malharia. Nós morávamos atrás de uma malharia. Então a gente já brincou, nem poderia fazer outra coisa, né? Porque Não tem como, né? não tem como. A cantiga de Niná era uma maquininha trabalhando. Eu dormia com uma máquina do lado Que legal. trabalhando. Então já acostumei. E o polo nosso, ele é têxtil, né? Então eu brinco, eu tenho vários CPFs, porque a minha mãe engravidou de mim no Paraná, nossa família é de lá também. Também do Paraná? Tem bastante familiar lá hoje, então minha mãe engravidou de mim no Paraná e eu vim nascer em Monte Sião. Ah, tá. E daí cresci. Quem nasce em Monte Sião é o quê? Monte Sionense. Monte-Sionense. Monte-Sionense. Ainda bem que eu perguntei. Ah, não sei, né? Vai que eu falo errado. Melhor perguntar, né? E aí? E aí eu nasci em Monte Sião e vim de uma família muito simples. A gente fala assim, a escassez era permanente na vida nossa, né? Meu pai foi embora, eu era muito novo, eu tinha 10 anos quando meu pai foi embora de casa. Então, em casa, eu e minha mãe são 2 irmãs que nós crescemos. E... Você é mais velho? Não, eu sou do meio. Do meio. Tenho uma irmã mais nova e uma irmã mais velha. Aí quem assumiu a casa foi, obviamente, a minha mãe, que já tinha essa participação, minha irmã mais velha. E era comum, na época, tinha essa particularidade de começar a trabalhar muito novo. Então, eu com 12 anos entrei numa malharia para trabalhar. Diferente da geração atual, né, gente? Que hoje nem poder não pode, né? Pois é. Então, mudou bastante. Graças a Deus, podia, porque eu falo que eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu. Comecei nessa malharia aos 12, aí fui até os 15 na mesma malharia, depois fui para uma outra. E as máquinas que nós temos hoje, que é de tecnologia japonesa, tem um representante no Brasil e eu entrei trabalhar lá quando eu tinha 17 anos. Entendi. E como nós tínhamos essa dificuldade de estrutura, de não podia estudar, não tinha dinheiro para estudar, não tinha dinheiro para fazer nada, falei, a única solução que eu tenho é entrar numa empresa maior e galgar coisas que eu possa fazer sem a necessidade de ter uma faculdade, um estudo, porque realmente não tinha acesso, a menor condição, não tinha a menor condição. E foi até interessante porque nesse período eu tive que também fazer uma escolha, porque eu tinha 16 anos, eu já era operador de máquina, então acho que na época eu ganhava R$800 por mês, alguma coisa assim. Só que para entrar nessa empresa e para ter um trabalho um pouco melhor futuramente, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ficava como tecelão, só que dali 10 anos eu ia continuar sendo operador de máquina. Só que se eu entrasse nessa empresa, eu ganharia metade. Então eu entrei ganhando R$400. Só que imaginando que lá na frente... Você ia conseguir crescer. Aí falando um pouco de mão de obra, que a gente conversou ali atrás também, hoje o jovem ele quer ganhar antes de fazer, né? Então, e a época nossa, geracional. A gente baixava demais assim, a perspectiva para poder almejar algo melhor lá na frente. E para ganhar experiência mesmo, Sim. né? A gente tinha... Eu acho que existe uma diferença muito grande da nossa década assim, de trabalho, da nossa geração, que é exatamente isso. Eu cresci, né? Na verdade, ouvindo os meus pais sempre falando assim, olha, você precisa ser humilde o suficiente para aprender. E eu cheguei a fazer estágio não remunerado. Né? Ou seja, aprender primeiro, entregar primeiro. Exatamente. Sim. Então, não tinha nem troca, não tinha salário, não tinha nada. Eu estava ali trabalhando para ganhar experiência, para entender como funciona. Porque na hora que você vai para o mercado... Faculdade, assim, como você comentou, que você não teve acesso, né? Existiam algumas dificuldades ali. A faculdade, ela é muito importante. Eu acho que hoje mudou muito, né? Hoje tem faculdades à distância. O conhecimento, acho que a internet trouxe realmente muita facilidade nesse processo de aprendizagem, né? Então, assim, antigamente eu lembro que... quem tinha faculdade na época dos nossos pais, nossa, estavam à frente no mercado. Na minha época, quem tinha faculdade já, tipo... Às vezes rolava um pouco assim, qual que é a universidade que você se formou? Ainda tinha um pouco dessa competição. Não, a pessoa fez uma faculdade pública, a pessoa fez uma faculdade, né, federal. Sim. Ainda tinha um pouco disso. Hoje já não tem mais isso. Hoje, o fato da pessoa ter uma formação técnica é importante? Mas as pessoas, eu acho que estão precisando mais de colaboradores realmente bem... Como que eu vou te dizer? Aqueles colaboradores que realmente querem aprender. Que veste a camisa. Que tem vontade, E realmente. não adianta...
Porque muitas empresas investem no colaborador hoje, no conhecimento, em tudo, né? Meu pai sempre falava assim, meu pai é vivo e fala sempre assim, ó, o saber não ocupa espaço. Exato. E hoje é difícil você encontrar um profissional, um colaborador, que ele tenha fome de conhecimento. E seja proativo, né? Eu e o Leandro, nós tivemos a felicidade de conhecer, por exemplo, no setor de malharia, o começo lá de baixo. Da base, da né? Base de baixo e viemos ao longo do tempo, né? A gente... Crescendo. A necessidade fazia você ser entendido de tudo um pouco, né? Sim. Então, eu não vejo hoje esses jovens colaboradores com o desejo de aprender, que no caso nosso nós temos algumas máquinas diferentes, de diferentes modos. Não é somente a máquina de tecer. Então, a gente tem outros níveis de máquinas. Mas você não vê uma pessoa com curiosidade para entender como que aquilo funciona. E tem coisas tão simples que acontecem, às vezes, no setor que ele trabalha, mas ele não tem a curiosidade de ir lá abrir uma tampinha e falar, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, né? Como que isso aqui funciona? Por que parou? Oh, meu Deus, tem coisa tão simples que acontece. E a gente acaba não vendo esse desejo, essa fome de conhecimento nos jovens de hoje, do aprendizado de hoje. E é tão acessível, né? Que você pega na minha época, quando eu entrei nessa empresa, os manuais todos em inglês. E não tinha internet, não tem YouTube, não tinha dinheiro para curso, nada. E eu lembro que eu chegava de noite, daí eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, eu ficava com o manual, com uma caneta do lado, o dicionário, traduzindo palavra por palavra para entender alguma coisa, para ler. Para se familiarizar, né? Tem tudo, tem internet, tem celular, tem Google YouTube, Tradutor, tem Google, tem tudo. E mesmo assim, acho que talvez a facilidade diminuiu faz com que diminua o interesse, o interesse, né? talvez. Isso é uma realidade. E tem muito daquele perfil assim, eu fui contratado para fazer isso, eu não vou fazer aquilo, né? Se eu fui contratado para X, eu não vou fazer Y, eu não vou fazer Z. Tem um pouco disso também, Mas né? isso é uma distorção de percepção, talvez, porque, por exemplo, quando nós trabalhávamos ali, quando eu entrei com 16, 17 anos, parece que tinha isso enraizado. Eu vou aprender porque o conhecimento é meu. Então, eu faço reunião hoje com o meu pessoal, a gente aprenda. Porque não que vocês vão ficar aqui pro resto da vida, mas que se vocês saírem daqui, o conhecimento vai junto com vocês. Então, dá a impressão que ele vai aprender só para trazer dinheiro, só para trazer lucro para a empresa. E não, é pro bem dele. Aonde ele for, ele vai levar esse conhecimento, vai aprender, vai ganhar mais. Se ele não for valorizado na empresa que ele está, ele vai ganhar mais em outra empresa, vai ser valorizado. Então, talvez essa percepção tenha mudado com o tempo, né? Eles acham que só o lugar que eles estão que vai ser beneficiado com o conhecimento e com o esforço dele. E não. É porque, infelizmente, acho que por conta da falta de conhecimento mesmo, assim, né? Existe aquela percepção aqui no Brasil mesmo que, o empreendedor é rico. Né? Porque o dono da empresa, o cara nada no dinheiro. Né? Eu tô aqui trabalhando pro cara e ele tá viajando, ele tá, entendeu? Curtindo com a família. E não é assim. A gente sabe que o empreendedor nem férias tem, né? Não tem segurança nenhuma. Das 7 às 5. Quantas e quantas vezes, até conversando com vários empreendedores, a gente não percebe que assim, olha, a gente chegou no balanço nesse mês, eu não vou conseguir tirar salário, não. Vou ter que pegar isso aqui pra pagar o colaborador. Não vai sobrar nada aqui pra mim, não. Extremamente comum. Não é? Isso acontece. Só que, infelizmente, essa não é a visão de grande parte dos colaboradores, né? E muitas vezes isso também acontece por falta de comunicação. Eu acho que quando a empresa tem aquele instinto bem família, né? Quando a empresa... o colaborador não veste a camisa. Muitas vezes é porque tem muitos... né? Empreendedores que se colocam num lugar bem inacessível também. Chega na empresa, já vai lá pra sala, já se fecha lá, não conversa com ninguém, aí deixa pro gerente, deixa para outras pessoas conversarem. E não é assim. Eu acho que quanto mais comunicação, quanto mais proximidade, quanto mais presença física mesmo, assim, sabe? No dia a dia da empresa, o empreendedor também possa exercer ali com o seu time, mais fácil vai ser de liderar essa empresa, essa equipe. Porque tem muita diferença entre um líder e um chefe, né? Eu acho que o que as pessoas não querem mais, e é o que a internet prega muito, a gente vê vários memes e tudo mais, é isso, né? Não quero chefe gritando comigo, falando comigo, mandando eu fazer algo, sendo que nem ele faz.
tem o exemplo, Eu e o né? Leandro sempre Tem conversa muito sobre disso isso. também, tem, né? tem hora que você tem que ser psicólogo, tem hora que você tem que ser pai, tem hora que você tem que ser irmão, tem hora que você tem que ser... Banco. Uma série Banco. de... banco. Deve ser banco. Sim, obviamente. É verdade. Mas tudo isso Faz parte, faz né? parte, né? Faz parte. porque você participa da vida dos colaboradores, né? É. Por mais que tenha um RH, por mais que... A gente acaba sabendo, a gente quer ajudar, quer fazer um pouquinho melhor, né? Um pouquinho diferente, na medida que a gente pode. E você acaba vivenciando cada problema, né? O maior desafio, eu acho que é lidar com pessoas, em todos os aspectos, né? E quando a gente fala Gestão lidar com de pessoas, pessoas, tem que ter muita inteligência emocional para lidar com os Jogo de colaboradores. cintura. Tem que ter um jogo Não de cintura é? imenso. Eu acho que é um desafio, ainda mais com esse excesso de informações que a gente tem hoje, né? Enfim, eu acredito que dentro do segmento de vocês devam enfrentar esses desafios, né? Assim, em relação à mão de obra, Sem sombra de dúvida. né? E como que vocês estão lidando com isso, com o passar do tempo, ainda mais com a tecnologia é uma coisa que não para de avançar, né? Dentro do setor de vocês ainda, né? Mais ainda. Então, como que vocês lidam com esses desafios, assim, desses conflitos e tudo mais? Como que vocês... Porque nada, vocês têm quase 70 colaboradores, né? É muita gente. Fora os clientes, né? Que também Fora é um os desafio. clientes que é algo à parte para se cuidar. Cada um com suas demandas, né? Mas enfim. Sim, suas particularidades, Sim. né? A geração hoje, ela mudou bastante, só que dentro da nossa cadeia de colaboradores, nós temos todas as gerações. Então, tem a geração que está chegando, tem a geração do meio, uma geração um pouco mais... Consegue abraçar todo mundo, né? Consegue abraçar todo mundo. pouco. Eu falo assim, a nossa sorte, vamos falar a nossa particularidade, é que como eu vim da área técnica da programação, tudo que é técnico eu consigo formar hoje e ensinar. Então, dificilmente eu tenho um colaborador hoje que não aprendeu conosco. Eu até prefiro, na hora de contratar, que não saiba nada. Porque Que daí não tem aprende experiência de mercado, da por nossa exemplo. forma, do nosso tem método, vícios, né? do nosso PCP, a nossa forma de Tendo lidar o com a desejo produção. de aprender. É o que mais importa. A gente contrata hoje mais perfil e pessoas do que profissional. Muito mais. É isso. Currículo é uma coisa que deixou um pouco de contar, assim, hoje Demais, em dia, né? demais. Se a pessoa, ela sabe... principalmente, se ela sabe trabalhar em equipe. Eu acho que é um ponto principal, né? Se ela tem vontade de aprender... E se a empresa tem essa vontade de ensinar, acho que uniu o útil ao agradável, né? Assim, uma visão particular minha, eu vejo assim que tem algumas empresas que têm um pouco de restrição, às vezes, de contratar, às vezes, uma pessoa que passou lá dos 55, 60, porque a pessoa não vai ser tão produtiva quanto uma pessoa Mais jovem. mais jovem, mas é um engano. Nós temos alguns colaboradores... Tá mudando isso, viu? Então, Muito. tem que mudar. Tá mudando. E além de ser produtivo tanto quanto, além disso, tem uma experiência no meio. Uma bagagem, uma né? bagagem no meio. Sabe aquele camarada que almoça junto com todo mundo? Sim. E ele que põe a bola no chão e fala, gente, as coisas... não são... maturidade, né? Exato, as coisas não são tão simples assim. A maturidade conta muito. Aí vê os jovens reclamando, falando, isso vai passar, isso resolve. Já passei por isso, já, meu filho. Exato. Se o problema do mundo fosse esse. Isso aqui já passei, relaxa. Então, eu dou valor muito a esse tipo essa mão de obra. Eu dou muito valor a isso aí. Ele ajuda muito no dia a dia. E como acho que é aquela geração que tinha que fazer acontecer, não Exato. tinha muito tempo para ficar esperando, tem uma, assim, pode não ter a facilidade de absorver conhecimento tecnológico muito rápido, porque às vezes tem uma limitação ali mesmo, né? Normal. Mas tem um pique Mas que não- é diferenciado, né? Nem tudo numa empresa, nem todos vão colocar a mão no que é tecnológico. Sim, Tem é verdade. N serviços serviços convencionais, né? Com certeza. E falando agora da Fibrarte mesmo, assim. Aliás, antes da gente falar da empresa, como que vocês se conheceram? Né? Eu acho que é importante como vocês chegaram nesse processo juntos, assim. Como que foi a trajetória? Tinder. Oi, Ronaldo. É uma... Pega a gente desprevenido, Lucas. Deu match. Nossa, mas foi na lata, assim, ó. Mas é MSN. sério agora. Bom, eu trabalhei então nessa empresa que eu entrei quando eu tinha 17 anos. Fiquei ao longo de todos os períodos, quase 16 anos com eles ali.
E em 2012, o que foi ali o fundador da empresa faleceu, a empresa andou mais ali um pouco. Em 2015, eu estava me desligando da empresa e abri uma empresa de programação, que é o que eu fazia, embora eu já tinha parado com a programação há um tempo, que eu já estava na área comercial, mas depois eu voltei para programação, que falei, vou voltar no que eu sei fazer. E abri a minha agenda e o Reginaldo, como tinha a malharia da histeria, ele passou a ser um cliente meu. Então, a gente tinha um agendamento ali 1 ou 2 vezes por mês. Eu ia na malharia, montava o computador, atendia ele na programação. E nisso a gente foi trabalhando, foi se conhecendo. Mas foi um período curto também. A gente se conheceu, acho que antes de montar a empresa, uns 3 anos antes. Isso aí. Mais ou menos. Pouco tempo. Que Você legal. você sabe que eu vou contar uma particularidade aqui. Eu até achava o Leandro meio chatão, sabe? No começo, quando eu conhecia ele. Sabe? Muito Ele exato. era É porque meio, eu sou muito sabe, tímido. O cara que anda com o vidro fechado. Ah, Ele era meio desse tipo. Ele ia tentava lá, quebrar a barreira ali, o ele negócio ia lá ia. programar, mas ele era um cara muito sério, né? E tal. Aí eu sou meio fução, né? E vou mexendo e vão conversando, e devagarzinho, bom e tal, e vai. Jeitinho meio de nosso lá, né? E aí começamos e se tornamos amigos antes do negócio Prosperar. vir. Entendi. A proposta partir dele pra nós. E aí um dia eu tô lá no meu setinho lá, chega ele com o meu irmão lá. Né, precisa fazer uma reunião. Eu falei, nossa, uma reunião aqui? Agora? Agora, Coisa de num Minas. sábado. Aí sentamos lá, ó, eu tenho essa proposta aqui pra fazer pra vocês. É isso, isso e isso. Ele já tinha o desenho do projeto da... O escopo de tudo? De tudo. Falou, ó, segunda-feira, né, pode fazer uma nova reunião? Aí saíram de lá, depois encontrei com o meu irmão, falei, nossa senhora. Falei, você sabe que isso é uma história do zero. Nós vamos começar, né? Temos 36 anos de fábrica, de CNPJ. Nós temos cliente de 20 anos, que o nosso segmento era tricô. Sempre fizemos 36 anos tricô. Feminino. Então, você imagina que você tem Um know-how, uma um experiência. know-how, uma clientela, você entendeu? Quer dizer, quando o carrinho começou a dar uma embaladinha, veio a proposta de um negócio do zero. Totalmente diferente. Então não é uma diferente. decisão tão Estrutura, simples. Não é uma decisão tão simples. Sim. Eu não imaginava que ia tomar o desdobramento que tomou, mas eu sabia que não era simples conciliar as duas coisas. Você conciliar uma empresa que fabrica tricô. Se cuidar de uma já é Isso, difícil. você imagina duas. Imagina duas. E assim, o negócio, o meu irmão, eu meio conservador, meio... Pé no chão, Pé no chão. Uma pulguinha atrás da orelha ali. Meu irmão, ó, o cavalo tá passando arriado. Ou nós monta e galopa, ou talvez nós vamos ver o cavalo lá na frente e nós vamos falar, por que não montamos? E aí, na segunda-feira, resolvemos aceitar e iniciamos do zero o processo do começo. Garimpar cliente com a malinha na mão. Como foi feito na histeria desde 88. E aí, obviamente, você só traz junto uma bagagem muito maior, né? Sim. Você traz Experiência, uma né? experiência muito maior. E aí, eu e o Leandro, nós começamos o negócio e passamos o sebo na canela e vamos começar a correr atrás de cliente. Vamos começar. Com uma máquina, iniciar um processo de... Vocês tinham uma máquina só no início? No início, que Nossa, hoje... quando eu tinha já tava feliz. Nós começamos com uma máquina e aí você inicia um processo. Mas, obviamente, nós tínhamos a histeria montada, A estrutura. estrutura. uma estrutura que se precisasse de uma urgência, a histeria dava um socorro. Entendi. Já tinha ali um, né? Isso. Um plano B ali, né? E aí começamos. E você pensa que foi de uma hora para outra? Não. O negócio foi muito tempo para começar a engrenar. E aí vocês entraram nesse segmento calçadista, então, em 2015. Foi quando realmente começou a Fibrarte, então. Na verdade, essa reunião foi em 2018, acho que 2019. Aí, que nem o Reginaldo comenta que ele fala que a gente começou do zero. Eu já tava feliz porque eu tava no zero, porque eu comecei no menos 10. Foi bem... Foi bem antes. Foi bem antes. Então, quando eu tava numa feira na Itália, que é a ITMA, que é a maior feira têxtil do mundo, foi lá que eu fui fazer um favor para um amigo meu de Portugal. No último dia de feira, eu fui dar uma volta na feira, pegar uma amostra para ele. E eu vi outras marcas começando, máquinas retilíneas fazendo calçado.
Achei estranho, porque nunca tinha visto. Eu já tinha ouvido falar em 2012, alguma coisa muito por cima, que a Nike estava começando, mas bem superficial. Aí em 2015, aí você junta uma informação lá de trás com o que você está vendo, as coisas vão clareando um pouco. E algumas máquinas retilíneas fazendo calçado, que para nós era uma novidade muito grande. E voltei pro stand e comentei com ele. Falei, nossa, algumas máquinas retilíneas estão fazendo calçado. E até no stand que a gente estava também tinha, eu nem tinha percebido. Ele falou, não, isso aí está muito forte na Europa. O pessoal está usando bastante por várias questões de sustentabilidade, economia, de uma série de conforto. E aí uma conta muito simples, né? Se hoje está muito forte na Europa, daqui 5 anos está no Brasil. Então eu tinha uma empresa de programação, voltei para o Brasil e comecei a desenvolver paralelo ao meu trabalho que eu fazia de programação, a desenvolver os calçados projeto. Então ali desenhei o projeto, desenhei tudo, examinei todos os polos e comecei a trabalhar paralelo. Então programava no cliente que nem ele das 7 às 5 e das 6 até 11 horas, meia-noite eu fazia esse trabalho. É muito complicado, porque em 2015 foi quando eu me separei e eu ganhei a guarda do meu filho. Então ele morou comigo, eu tinha 7 anos, então... Né, até agradeço a minha mãe, porque ela me deu um suporte enorme para ajudar. Você teve uma rede de apoio aí? Ah, enorme, com a minha mãe e minhas irmãs. Porque foi quem deu um pouquinho de suporte, porque eu trabalhava demais. Então, eu tinha que continuar o meu trabalho normal, que é o meu sustento, e paralelo criar esse projeto. E era muito recente até para os calçadistas. Então, eu fiz algumas reuniões ali em 2015, 2016... que eles não entendiam. Eu falei, não vou colocar um tecido no calçado nunca. Então, era muito cedo, muito recente. Então, esse trabalho foi muito demorado. E aprimorar as técnicas de programação, de fio e máquina que vai tecer, isso aí demorou muito para ajustar isso. E quando estava mais ajustado, mais apurado, eu já tinha representante, já tinha o nome da empresa, já tinha tudo engatilhado. Tudo engatilhado, tudo prontinho. Só que o projeto começou a tracionar de uma forma que financeiramente eu não ia conseguir sozinho. Foi quando eu estava atendendo eles, isso em 2018, então já tinha ali desde 2015. Eu alugava as máquinas para tecer, era assim, uma dificuldade gigantesca. Não gosto nem de lembrar dessa época aí. Gente, é aquele famoso ditado, né? Dos tombos, né? O pessoal só vê as pingas que você leva, mas não vê os tombos que você leva, né? Mas é muito mais tombo do que pinga, né? Esse é o problema. Para empreender... Então, aí quando eu conheci quando a gente conversou com o Reginaldo e com o Romeu e eles toparam, aí eu abri um projeto mais claro um pouco, né? O mercado é esse, a proposta é essa, já tenho esses clientes, já tem essa produção, já tá um pouco mais... Já tava mais... Embora muito embrionário, muito cru, mas já tinha um norte, pelo menos. Não era um túnel totalmente escuro. E eu falei, vou precisar de investimento, de parceiros que estejam dispostos a correr esse risco, porque é um risco muito alto. Criar uma estrutura paralela para um mercado novo que a gente não sabe para onde ele vai caminhar, né? Se vai descer logo, se vai... Então eu falei, o risco existe, mas a oportunidade está aqui. Se vocês quiserem caminhar junto, a gente começa junto. E eles dois, sem juízo nenhum, tomou. Juntou, né? Juntou o time. E logo depois disso, ainda chegou a pandemia e mudou ainda mais coisa, né? Porque querendo ou não, é um mercado que... O segmento, assim, independentemente do mercado que vocês atuam, né? O fato de vocês empreenderem já é um desafio por si só. E ainda tem toda a oscilação que a gente comentou no início da economia, cenário e tudo mais, mundial e tudo mais. E ainda veio uma situação como essa que pegou todo mundo desprevenido, né? Como que vocês lidaram com essa situação? Como que foi o processo aí para vocês? Por incrível que pareça, quando chegou a pandemia, assusta, obviamente, porque a gente estava extremamente alavancado com parcelas altíssimas de máquina para pagar. Porque o investimento é muito alto. É muito alto. Muito. É muito alto. Demora demais. E não é só investimento financeiro, não. É emocional também, né? De vocês colocarem toda a energia de vocês no negócio. Muito. Né? Envolverem a família, Óbvio. as expectativas, né? Tudo isso impacta. Né? E quando eu montei a empresa com eles, eles tinham a Histeria Tricô, que estava caminhando, e eu tinha minha empresa de programação. Só que ao decorrer que as coisas foram tomando uma proporção ali, que a gente comprou uma máquina, eu tive que parar a minha programação para me dedicar na empresa. E a gente concordou na época que em 2 anos a empresa nem ia ter condição de pagar salário para ninguém. Então eu vendi os terrenos que eu tinha, vendi carro, vendi tudo, para que eu pegasse aquele valor e me sustentasse por 2 anos. Então eu falei, em 2 anos isso aqui tem que dar certo. Se não der,
Eu vou começar Lascou. do A vaga menos foi pro 0 Brad, não tinha salário. E aí, quando começou a pandemia, já tinha 1 ano e pouco de empresa. Com algumas máquinas recém-chegadas novas, com parcelas altíssimas para pagar. E por incrível que pareça, a pandemia, logo ali, um pouquinho depois, abriu a indústria, permitiu a indústria trabalhar. Os nossos clientes rapidamente fizeram toda uma movimentação para sair do físico e para o e-commerce. Simplesmente em 1 ano nós triplicamos de tamanho. Era algo assim, A pandemia foi uma coisa impressionante. Tão surreal que eu acho que nunca nós vamos viver um período de consumo em todas as esferas que você possa pensar. Carro, roupa, calçado. Não dá para compreender o tamanho da explosão que teve de consumo. Então nunca se vendeu tanto produto quanto o período da pandemia. E, obviamente, o começo dela, todo mundo ficou morrendo de medo. Sim. Trancou tudo, muito. o que nós vamos fazer? Uai. Vamos gastar. Tá todo mundo no mesmo Fica em barco. casa, vamos Tá gastar. todo mundo no mesmo barco. Se nós não receber, também não vamos pagar. Ou não. Tá todo mundo assim. Então, quer dizer... complicado. É complicado. Então... E só que foi uma coisa assim... E a hora que começou o negócio a rodar... Foi uma coisa assustadora. Porque, na verdade, eu acho que a pandemia, ela meio que obrigou, né? Assim, não só os empreendedores a se reinventarem nesse processo, mas também as pessoas a olharem para coisas que elas não tinham olhar no dia a dia, né? Porque é aquele negócio, né? O marido vai trabalhar, a esposa vai trabalhar, os filhos estão na escola, aí chega em casa, aquela correria. Não para olhar quais são as necessidades da casa, do lar, dos filhos, do marido. Sim. Não, né? Não tinha essa necessidade. Aí, de repente, todo mundo foi obrigado a ficar enclausurado em casa, junto. Aumentou pra caramba, assim, o número de projetos de paisagismo, de design de interiores, que as pessoas que eu começaram falo, a reparar em casa e falaram, nossa, a gente não tem um verde nessa casa. assim, eu a acho gente não tem fazer roupa curso. nova. Nossa, a gente vamos fazer alguma Eu coisa acho que diferente. todo segmento, Não ele é? teve uma expansão gigantesca. Sim. E o nosso não foi diferente. Que bom, né? O nosso também Foi uma fase difícil, mas a gente precisa tirar os bons... a boa aprendizagem disso tudo, né? sim, a boa lição exatamente. disso. Então, olha, são coisas assim que a gente... Você lembra naquele período que teve greve dos caminhões? Nossa, Meu Deus! rapaz! Nós com entrega pra fazer... Como que vai passar por rodovias que estão tudo fechado? Pois Nós temos que é. ir descobrindo caminhozinho, Não tinha combustível. boiado, estradinha de terra e aquilo para chegar no cliente com o produto para entregar. Lembra naquela ocasião? Ai, como eu lembro. Sim, então, assim, são coisas que a gente vai passando, depois a gente vai relembrando. E a gente vai criando alguns calinhos, assim, ao longo do processo. sim, E já vai pensando de forma preventiva em outras situações, né? Então, você é obrigado a passar por uma crise ali, ou uma situação que te pegou desprevenido. Você não tinha, né, nenhuma estrutura para passar por aquilo, mas você criou. E aí, depois, você vai se preparando para as demais fases. A gente parece que vai fazendo jogo, assim, ó. né? A gente vai fazendo assim, parece que a cada crise que vem, a gente olha para que passou. Fala, eu achava que lá era difícil, mas lá tava fácil. É a fase de um videogame, Essa né? aqui tá. Essa é pior. Essa tá pior. Mais ou menos, são as fases de um jogo de game mesmo, porque vai ficando cada vez mais difícil, mas ao mesmo tempo você vai também tendo mais resistência, vai tendo mais experiência, bagagem, exato. e vai criando mais opções ali de você passar pelos processos, né? Sim. E mais resiliência. Eu acho que o segredo de qualquer empreendedor é resiliência, né? Muita. É você, Muito. né? Eu falo sempre, nós conversamos sempre, que eu e o Leandro viaja muito e sempre a gente tá junto viajando. E é assim, o cliente, a única coisa que não pode ter entre o fornecedor e o cliente é uma coisa chamada mentira. Então você não pode mentir para cliente. O cliente você pode tomar uma Transparência, ralada, né? Você pode tomar uma ralada dele por falar que você não vai entregar o produto a tal época, mas é melhor você falar do que não falar. Então, a verdade sempre tem que predominar. Isso cria vínculo, isso cria uma coisa que o camarada olha para você e fala assim, aquele cara é sério. Ele não é perfeito, mas ele é sério. Então, isso é uma base que nós carregamos na empresa nossa, que é não surpreender o cliente com coisas negativas. Falar que nós vamos entregar semana que vem, vai acontecer.
nós vamos entregar. Transparência, eu acho que vocês terem, assim, essa certeza do que vocês, Sim. né, da palavra de vocês, eu acho que a gente o fundamental, né? no dia a dia, que a gente também é consumidor de produtos e de insumos e N coisas. Mas a gente observa que e esperamos isso do nosso fornecedor. Compramos um produto, você vai entregar esse produto quanto? Vou te entregar segunda-feira. Se ele não puder segunda, ele liga pra gente antecipadamente, não posso te entregar esse dia, mas te entrego terça. Então ele dá uma satisfação e cumpre com aquilo, é o que a gente espera. Então nós temos que ser com o nosso cliente também. E deu um problema, não correr dele. Você tem que ir lá de frente com o problema e resolver. Né? Não o fugir, problema, né? O problema é se você correr dele, ele vai ficar mais grande, não vai? Vai. A tendência é só ficar maior. E vai correr atrás de você ainda. Exatamente. Esse que é o problema. Então, essa é uma filosofia que nós usamos, sério, muito sério. Ser sério com o nosso cliente. Porque você envolve um negócio, envolve... E é bacana quando a gente escuta, né, um feedback de um cliente. Eu gosto de vocês porque vocês são sérios. Vocês são aquilo que eu achava que vocês não eram. Nós já escutamos de cliente, falando assim, eu não achava que vocês entregavam isso quando vocês falou. Nós já chegamos eu não achava cliente, que vocês traziam isso quando vocês falou que trazia. Nós já cansamos quantas vezes de pegar carro particular nosso e colocar a mercadoria em cima e atender o cliente e levar para ele. 3, 4 horas da manhã, para estar lá às 7 da manhã. Na porta do camarada, entregando. O cara fala, não. Buscar, que eu achei que vocês não iam vir entregar. Olha isso. Entendeu? Então, quantas vezes. Eu até tava falando pro Leandro. Falei, Leandro, ontem na chuva que nós pegamos, né? Falei, Leandro, um dia eu fui pra Franca fazer uma entrega lá. Falei, na hora que eu fui abrir a lona pra tirar a caixa derreteu de tanto que eu peguei chuva. Entendeu? Então, são coisas que a gente faz realmente com o maior prazer. Que eu sempre gostei muito disso, de ter o contato com o cliente, de estar lá produzindo, de todo esse ambiente de indústria, o vírus, né? É o vírus. E sabe o que eu acho interessante? Eu acho que isso é onde você fideliza o cliente mesmo, porque, por exemplo, eu sempre falo isso aqui, e é uma realidade. Quando você vai fechar um negócio, é interesse de vocês venderem o produto de vocês, e é interesse do cliente comprar. Até aí... Tudo bem. Todos os dois têm Os dois têm as suas interesse. necessidades e têm interesse em comum. Agora, eu acho que você fideliza o seu cliente num pós-atendimento mesmo. Óbvio. Na hora que acontece um BO, na hora que de repente dá um problema. É aí que separa os homens dos meninos. Exatamente. É aí que você vê se você pode contar mesmo com aquela empresa, se aquela empresa realmente está disposta a resolver o problema e não ficar encontrando quem foi que errou. E nunca vai ser só flores. Nunca vai ser. Sabe, a gente lida com pessoas o tempo todo, né? E pessoas erram, né? Às vezes um colaborador vai acabar esquecendo de colocar o pedido na data certa. Às vezes o colaborador da empresa mesmo, do cliente, vai esquecer de pedir. Aí vai ligar pra vocês de forma a gente precisa disso aqui pra semana que vem. Pelo amor de Deus, vocês conseguem atender nós? É assim, infelizmente. Exatamente. Funciona assim. Agora, são nesses momentos que a gente percebe, né? Até onde pode contar com a empresa, com o cliente e tudo mais, né? E dentre tudo isso, com a seriedade, com o comprometimento, ainda existe uma coisa chamada... você tem que ter um BBB, um produto bom, bonito e barato. Pronto. Exatamente. Então, você sendo sério, você tendo um produto bom e vendendo ele no preço competitivo, obviamente que isso... Qualidade, né? Isso. Exatamente. Manter qualidade. E... vamos falar agora sobre a Fibrarte mesmo. Hoje, o segmento que vocês atuam, vocês têm 60 máquinas aí, é uma empresa grande, tá crescendo cada vez mais na parte tecnológica, vocês têm máquinas aí super tecnológicas para trabalhar com vocês. E hoje vocês produzem exatamente o quê? Quais são, assim, qual que é o principal mercado business de vocês? Hoje o principal ainda continua sendo o calçado, ele é o principal, consome 90% da nossa produção. Da demanda? Da demanda, porque para nós é um volume grande de máquina e produto, mas para o mercado calçadista como um todo ainda é um share muito, muito baixo. Então a gente consegue atender ainda e consegue ter uma demanda do que a gente precisa. O NIT hoje ele está muito bem posicionado porque ele gera economia, gera conforto, ele não tem corte, sai praticamente pronto da máquina, então vai ter só Você faz o projeto ali, prontinho. Coloca as medidas corretas ali na máquina, na parte da programação, e a máquina só entrega. Só entrega. Vai no máximo, Mais ou
menos. Mais ou menos. Não é tão lindo assim, mas... Mas o processo produtivo, teoricamente, é esse. É esse, exatamente. Isso. Ele elimina boa parte... Dependendo da construção do calçado, ele elimina um setor de costura do calçadista, que é o pesponto, Traz economia, que é o amador, né? traz economia. Se eu tenho algumas cores que se eu fosse trabalhar num sintético, eu teria que ter vários materiais, cortar, ter desperdício, costurar. Então o nicho já sai todo pronto, todo desenhado. Ajuda até na sustentabilidade, né? Muito na sustentabilidade, que é o principal pilar hoje do nicho. Até porque os fios que nós trabalhamos hoje, que é o Reprieve, que é conhecido internacionalmente, ele é feito de garrafa PET. Então, Que ele legal. é reciclado de garrafa PET, isso transforma em fio, isso vai para a máquina, transforma em calçado. Então, é uma cadeia sustentável muito, muito interessante. Então, boa parte das pessoas, a depender da marca que ela compra, quando ela compra um calçado de knit, coloca no pé, além do conforto, além da respirabilidade, além de toda essa... Da durabilidade, A durabilidade, também, né? ela está ajudando o meio ambiente nesse sentido de reciclar uma garrafa que teoricamente iria para um aterro sanitário. Então, isso é muito interessante, né? E agora, recentemente, a gente está começando a fazer o teste do poliéster biodegradável. Que daí vai ser um avanço enorme, porque daí ele vai ser biodegradável. Um tecido que vai desaparecer num aterro sanitário em 5 anos. Isso aí. Meu Deus, que legal Entendeu? isso, gente. Enquanto um convencional talvez dure 30 anos, sei lá Mais, quanto. 100 anos. Entendeu? Então, Nossa, imagina a que evolução, diferença, né, da Donaldo? tecnologia, né? Não, isso é interessante. A gente vem falando muito sobre o selo verde, a sustentabilidade, a Exato. importância das pessoas se conscientizarem a respeito disso, né? Prestarem atenção ao comprar um produto, a descartar o produto que você tá, né, da maneira correta. Isso é uma coisa que ainda aqui no Brasil demanda... a gente tem um pouquinho de dificuldade nisso, né? É uma coisa que eu acredito muito que tem que estar na escola, numa base educacional mesmo, e a gente tem um pouco de dificuldade nisso. Mas eu ainda acho que os empreendedores, focando muito nesse processo, ajudam demais nesse processo educativo também. A tecnologia- Querendo ou não, é intrínseco, né? A tecnologia existe, muita tecnologia em fios, em fibras, fio feito com fibra de bambu Nossa. e uma série Fibra de de coisas. papel. Mas ainda isso é um custo alto. Então, não se absorve ainda essas diferenças que existem para um fio sustentável de um fio convencional. Então, ele vai entrando gradativamente, né? Tanto no conceito que a pessoa vai mudando e, obviamente, na escolha na hora de comprar um calçado. Eu vou comprar um calçado A, eu vou comprar esse. Então, é uma questão mas os custos ainda existem diferente. Esse é um dos pontos, né? Eu espero que a gente chegue num patamar em que mude, né? Sim. Inverta a situação, né? Para Sim. que realmente os empreendedores se sintam mais incentivados em manter a sustentabilidade, porque acaba sendo ao contrário, né? Hoje o investimento para quem quer ser sustentável acaba sendo mais elevado Sim. do que para quem, Sim, não com é? certeza, Muito mais, Anda com contra, certeza. É né? como fala, né? E era pra ser o contrário, né? Salvar o mundo custa um pouquinho mais caro, né? Pois é. E a gente, na verdade, a gente pensa, né? Eu pensava assim também, né? Peraí, o cara vai fazer um fio de garrafa PET, ele vai ganhar a garrafa PET de alguém. E essa garrafa PET vai chegar, ele ganhou a matéria-prima. Tem que ser mais barato. Tem que ser mais Teoricamente, barato. Teria que ser mais barato, né? Não é assim. Não o processo é muito complexo. Tem alguém que vai lá dentro do rio, que tira a garrafa, que vai lavar, que vai limpar, que vai destruir. Uma outra empresa vai comprar ela, vai fazer o processamento de fibragem disso aí, que são tecnologias investidas. E específicas, né? Muito Entendeu? Então, específicas. resumindo, a gente Para transformar esse material... tem uma cadeia. né? Tem uma cadeia por trás Sim. disso, obviamente. E isso faz com que eleve o custo, né? Com certeza. E em relação, assim, olhando para esse mercado da sustentabilidade mesmo, olhando para esse mercado de tecnologia, de avanço, inteligência artificial, como que vocês encaram o segmento que vocês atuam, né? Esse mercado têxtil, para esse lado, assim. Porque hoje a inteligência artificial, ela domina muita coisa, ela já chegou dominando muita coisa. Não tem como voltar atrás, não tem como você simplesmente falar, não vou trazer a inteligência artificial para o meu negócio, porque isso aqui vai substituir pessoas, eu não quero. Enfim, a gente costuma sempre falar que quem é muito resistente à tecnologia vai acabar ficando para trás. Como que vocês estão vendo esse segmento de vocês
caminhando para esse mercado, assim, para todo esse avanço tecnológico? Talvez nós até tenhamos um DNA um pouquinho diferente, né? Porque quando a gente começou a empresa a gente começou a trabalhar junto em 2018, 2019, nós implementamos coisas na empresas que são até muito diferentes de toda a região ali. Por exemplo, um sistema de PCP, uma inteligência para distribuição de pedido, para realocação de como que a gente vai fazer as ordens de compra. Então, já uns 5 anos atrás, a gente já tinha esse olhar, porque como eu falei para ele, como eu acho e eu pretendo que a empresa ela escale na maneira como eu acho que ela vai escalar, desde quando nós tínhamos uma máquina, e eu acho que ela vai escalar e eu acho que vai ser rápido, eu não posso ter um sistema, eu não posso ter engessado, algo né? engessado. Eu só tenho que ficar replicando. Tanto que eu acho que o ano passado, na junção que a gente fez da histeria, na fusão que foi feita, a gente praticamente dobrou a empresa de um mês para o outro. Então, eu só peguei meu sistema, desmembrei tudo. Se eu não tenho uma inteligência artificial, se eu não tenho um sistema, se eu não tenho uma gestão, eu não consigo fazer isso. E olha pra você ver imprescindível hoje. Olha que negócio bacana também que é relacionado à inteligência artificial. Nós temos os computadores de programação que não são computadores convencionais. Eles são um computador dedicado àquela marca de máquina que nós temos. E dentro desse computador, aí o Leandro vai saber explicar com mais detalhe, a gente consegue mandar para o nosso cliente um desenvolvimento dele, que ele consegue ver até na sola dele o modelo montado, sem que se gaste 1 centímetro de fio. E nada de energia, de nada. Então nós, primeiramente, mandamos para ele a imagem do calçado, como realmente vai ficar montado, para ele aprovar ou desaprovar, ou corrigir, ou fazer isso. Alinhar. Exato. Explica um pouco melhor, Leandro, como funciona isso. Hoje, dentro do setor calçadista, tem um prêmio, o prêmio Primus Interpares. Nós ganhamos 3 vezes já. O ano passado ganhamos 2 de uma vez. Que legal! E um deles Parabéns. foi... Obrigado. Foi de inovação e tecnologia, que foi justamente nesse projeto. A base nossa de desenvolvimento ela é muito grande. A gente tem esse core no nosso negócio muito bem desenvolvido. A gente é muito bem reconhecido pelo nosso desenvolvimento rápido. E boa parte que a gente usa justamente é o desenvolvimento, que é a simulação virtual que a gente chama. Então, você a gente faz a programação no computador, manda para a máquina, monta a máquina, teste. O mesmo tecido que você olha físico, a gente consegue fazer uma simulação virtual dele. Idêntico. Exatamente igual, idêntico. Isso é tecnologia japonesa. Até usando o Pantone que existe na cor do cliente. Eu pego a cor do cliente, o Pantone dele. Mas eu quero ver isso na minha sola. Vou lá, construo em cima da sola dele, na construção dele e mando. Aprovou, aí que eu vou pôr fio na máquina, aí que eu vou fazer Aí que você vai começar a produção. Exatamente. De teste mesmo. Então, isso aí dá uma economia. Se for pegar energia, tempo e funcionário, máquina, papel e... Isso aí é uma sustentabilidade enorme. Isso está presente hoje na nossa empresa. E fica, acho que, muito mais fácil também, porque eu acho que se tem uma coisa que às vezes deve acontecer com vocês, e a gente já vai entrar nesse detalhe, é aquele negócio. O cliente chega com uma ideia, né? Eu quero isso. E depois, na hora que vê como ele queria, não, na verdade, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, não tá legal. Deve acontecer muito Muito. Né? Muito. Essas mudanças, os ajustes. Nossa, não ficou como eu queria, a combinação de cor não ficou legal. Não ficou legal, eu imaginei que ia ficar legal, mas não ficou. Enfim, e aí tudo isso poupa tempo, economia e tudo, né? E nosso sistema ainda gera opções de cores para ele. Então, que se eu legal. fiz uma combinação de 3 cores... O nosso sistema ainda já dá mais 5, 6 opções de combinação de cores dentro e assim, sistema de cores. Se você imaginar que o cliente está mandando para nós um desenvolvimento e o corpo técnico nosso, ele olha aquilo e ele fala, isso aqui vai ficar inviável em custo, porque obviamente demanda tempo. Sim, tem todo esse levantamento, isso. Né? Então ele capta rapidamente isso e já passa para o cliente. Olha, desse formato aqui vai ficar um pouco fora do custo. Mas se nós fizer essas opções que eu vou te dar, aí não consegue trazer para dentro daquilo que é realidade. Opa, então vamos para... Entendeu? Então existe essa agilidade, né? Exatamente. Time, né? Que legal. Vamos tomar um cafezinho aqui. Eu já vou retomar aqui com vocês. Fiquem à vontade. Obrigado. É até importante para a gente dar um up aqui, né?
Porque o bate-papo, eu falei, pode não parecer, mas a gente já tá um tempinho aqui, quase 1 hora, né, Lucas, no bate-papo. Nossa. Tá vendo? Quando eu falei ali fora, daqui a pouco a gente tá em 1 hora, vocês não vão acreditar, é porque é verdade. Vou até aproveitar esse momento aqui do cafezinho para reforçar aqui que o mundo empresarial tem o apoio também, sabe de quem, gente? Da Print. Eles são referência nacional em soluções gráficas personalizadas. A gente estava falando sobre personalização aqui e essa necessidade que os clientes têm de ter uma empresa que realmente cuide, né, dos seus cartões de visita, que cuide da sua imagem de uma maneira muito séria, com seriedade e ainda com qualidade. Então, a sua empresa precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material promocional? Gente, a Print é especialista em entregar qualidade, agilidade e preços competitivos, ótimos valores. Tudo isso incluindo a tecnologia, que é aquela tecnologia de ponta, um atendimento exclusivo, pensado exatamente em quem vive o dia a dia dos negócios, nessa correria do dia a dia que todo empreendedor tem, né? Então, é muito simples. Acesse print.com.br e descubra como você também, empreendedor, pode levar a sua identidade visual para outro nível, tá? Print, muito obrigada pela parceria aqui com o mundo empresarial. Agora, gente, falando sobre essa tecnologia toda que a gente estava comentando, essa necessidade que os clientes têm de poder contar com toda essa consultoria que vocês acabam fornecendo também, né? Porque acaba sendo um pouco disso. Como que vocês veem assim o futuro da empresa? Como que vocês planejam isso para os próximos anos? Qual que é a visão que vocês têm de negócio? Enfim, para onde vocês estão querendo atingir, para os patamares que vocês estão atingindo. Hoje vocês têm muita tecnologia, mas assim, precisa o tempo todo estar se atualizando, né? Demais. Quer comentar um pouco? Pode falar você. Bom, acho que primeiramente diversificar um pouco. A gente está muito alavancado no calçado e nós temos tecnologia para atender alguns outros setores, talvez até um pouco na confecção de fios mais tecnológicos. É uma vontade que eu tenho. Não da confecção normal, mas existe um mercado que exige uma confecção mais aprimorada, com fios tecnológicos, com fios que ali controlam a temperatura do corpo. Então, é um setor que a gente está desenvolvendo e buscando fios para isso. Um setor que a gente entrou recentemente, tem 1 ano mais ou menos, que está dando muito certo, o setor moveleiro. Porque o setor moveleiro tem uma característica que, como eles compram em metro o tecido deles, então eles têm 2 situações. Ou fica todo mundo muito igual, não tem muita identidade. Mais do mesmo, né? É muito mais do mesmo. Então ele não consegue criar nada personalizado para ele e não consegue localizar nenhum tipo de desenho ou estrutura. Então, se eu pegar, por exemplo, uma poltrona, daí ela sai das máquinas circulares e ela vem para a retilínea, que é o nosso mundo. Eu consigo pegar uma poltrona, localizar um desenho, localizar um estofado, localizar uma cor, localizar algo, sem mexer na estrutura do meu cliente na fábrica dele. Eu consigo tirar isso pronto de máquina, já todo moldado de como vai ser um sofá. Nós fizemos uma cadeira o ano passado, uma poltrona, para um cliente nosso, e ela foi premiada em Milão. Então foi muito legal. Porque ela saiu toda pronta de máquina, ele só vestiu na cadeira e ela ficou toda pronta de máquina. Sem costura? Isso, sem costura nenhuma. Gente. E isso é o que a retilínea permite fazer. Então, é um mundo que a gente está desenvolvendo. Agora, nós temos fios com tratamento de UV, antibactericida, já para a área externa, aí que não molha, não absorve umidade. Então, esse é um mercado que a gente está entrando bastante forte. Que vai, nossa, totalmente muito expansivo, Sim. né? Que legal. Sim. Agora, eu acho que não tem como eu não fazer essa pergunta para vocês. De verdade, assim, porque eu como consumidor ainda final, né, e ainda mais mulher, né, que compra roupa e vai... Como que vocês lidam com a tecnologia em relação à China, por exemplo? Porque a gente sabe que o mercado têxtil aqui no Brasil, ele teve uma expansão muito grande, mas depois fica muito difícil competir com os caras lá fora em relação à matéria-prima, em relação à tecnologia, em relação à produtividade. Como que vocês encaram essa competitividade de mercado? Porque tem que ter vários diferenciais para vocês saírem na frente, né? E, infelizmente, a gente sabe que o mercado interno também não ajuda muito, né? Assim...
Baseado em 2 segmentos ali que a gente acompanha, né? De perto, tivemos muitos anos no tricô e agora no ramo do calçado. Graças a Deus que existe uma coisa chamada moda. E a moda, ela não dá o time para a China fazer. Quem está aqui querendo comprar coisa da China, ele não consegue comprar na velocidade que é necessário quando uma moda entra. Então, as influenciadoras, coloca lá, e isso explodiu alguma coisa, tanto no calçado quanto na confecção. Na confecção. Em questão de muito pouco tempo, seja no setor calçadista ou seja no setor de confecção, ele vai estar nas vitrines. Isso é verdade. Quando que demandar uma importação... 90 dias. Então, passou a fase. Tempo. Passou a fase. Dá tempo. Então, a salvação é essa. É que realmente o consumo nesse sentido, né, da moda realmente. Sim, porque se você falar assim, olha, eu vou competir com a China, como que nós competimos com a China? Não existe isso aí, né? Nós estamos com... Braço e pé amarrado e eles estão com uma metralhadora na mão. Não dá, é desumano. Entendeu? Então a sorte nossa, a salvação é essa necessidade de mercado. Essa necessidade rápida do mercado, do cliente nosso aqui, ter uma demanda da moda muito rápido na mão dele. Que legal. E ao mesmo tempo, acho que a fidelização dos clientes que vocês já têm, né? Sim. Também, né? Sim. Já conta com muito com isso. Tem uma questão comercial, como, por exemplo, como hoje nós vivemos no ultra fast fashion, já saiu até do fast fashion, ultra fast fashion, que a mudança é muito rápida. Os grandes magazines, os grandes compradores estão saindo eles tinham geralmente 5 para 1, vamos falar em calçado, 5 pares no estoque para 1 de venda. Então tinha um estoque, tinha que manter um estoque muito grande. Hoje está caindo para 2,5 para 1. A venda está muito rápida, porque o custo operacional é muito alto. A venda está muito rotativa e dependendo de muito modelo. Então o just in time ali, que é vende e produz, ele está cada vez mais curto. Então eu não consigo fazer isso, se eu fosse um grande magazine, um grande consumidor, com um parceiro na China que está ali em 90 dias de importação. Eu preciso dos meus parceiros nacionais. Talvez bem o que é próximos, commodity, né? Talvez o que é básico, isso ele consiga importar. Até porque a gente está vivendo um imediatismo muito grande, né? As pessoas compram hoje e querem receber já amanhã. Exatamente. Existe uma necessidade muito Moda grande de nisso, 3 né? meses, né? É um voo de galinha. Tanto é que eu acho que o maior desafio hoje de grandes empresas que trabalham com produtos físicos, né, na fabricação, na produção e tudo mais, seja realmente essa parte da logística, né? Eu acho que é o maior desafio da maioria das empresas é entregar no tempo correto, em que a empresa precisa, o cliente precisa, porque esse cliente também tem uma demanda para atender, né? Sim. Então, acho que a logística de tudo isso acaba sendo, acho que hoje o principal core business, assim, né? Todo mundo tem que ter uma logística muito boa para conseguir dar conta de toda a demanda, né? Sim. Enfim. Perfeito. E vocês têm alguma história que vocês queiram compartilhar? Algum caso de sucesso? Alguma história engraçada? Algo que vocês olharam assim e falaram, nossa, como que eu vou resolver isso aqui? Deu certo? Algum feedback de algum cliente que vocês queiram trazer? Enfim, não precisa, se quiser citar nome, não precisa dos clientes. Mas assim, história engraçada. É o que mais tem? Meu Deus. Manda. Manda que a gente gosta, né? essa é a parte que a gente mais gosta. Não, ao longo do tempo, nós já passamos por tanta coisa. Gente, eu ainda estava no ramo do tricô, eu estava no ramo da confecção. Eu tinha uma F1000. Ela era tão velha que ela parecia que ela tinha caído de um avião e um trem tinha passado em cima dela. Nossa! Mas era o que tinha. E nós fizemos uma venda para uma rede de loja no sul de Minas e eu saí com essa caminhonete para fazer uma entrega. E o sabidão aqui, deixei o step na cabine, perto da cabine, e fui carregando ela. Enlonei a caminhonete, amarrei e caí no meio do mundo. Chegando, eu tinha uma entrega para fazer em Barbacena. E saí e caí no meio do mundo. No meio do caminho, explodiu um pneu. Boa! Caiu. A caminhonete com um peso. Peguei o macaco para erguer. Cadê do macaco erguer a caminhonete? Nisso aqui passa um batalhão do exército com mais de
Eles tinham 50 Jeep, carro, caminhão, caminhonete, com um monte de militar em cima. E eu ali abanando pra eles. Que eles nem davam bola pra mim. E foram embora. Passou aquele mundo de gente. Falei, mas não é possível, só que nenhum camarada desse aqui vai dar uma ajuda força pra mim. Eu preciso de um macaco. E esqueci que o pneu estava dentro com 50 sacos de mercadoria na frente do pneu. Passou esse povo, e cadê? E passa carro e não para, e passa carro e não para. Até que enfim um filho de Deus passou, parou um carro, pegou o macaco dele e me emprestou. Eu ergui a caminhonete. A hora que eu ergui a caminhonete, que eu arranquei o pneu, cadê o step agora? O dono do macaco falou pra mim. Pensei comigo, falei, meu Deus do céu, cadê o macaco? Falei, rapaz, o macaco tá aqui de atrás aqui. Vamos ter que arrancar tudo esse trem. Desamarramos essa caminhonete inteira. Joguei tudo aquilo lá no chão, com tudo. Aí tirei o macaco, carreguei... O step. Eu peguei o step, coloquei no lugar. O camarada ficou junto comigo até tudo isso aí acontecer. Eu não sabia o que falar pra ele, não. Eu não podia... Como que você vai agradecer, né? Amigo, não tem explicação pra te agradecer você não, senhor. Mas olha, aquilo ali foi um sofrimento tamanho, sem um centavo no bolso e demandando de fazer entrega. Eu fico lembrando cada coisa, gente, que nós já passamos. Olha... Outra vez eu tinha um Corcel 2, fui fazer uma entrega numa cidade. É só carro bom, né? É só top. Fui em Pouso Alegre fazer uma entrega com uma mercadoria sem nota. Levei 50 peças pra uma cliente, ela ficou com 25. Aí ela me deu um cheque pra 30 dias. Isso aí na época que cheque existia, gente. Ó. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Eu vinha voltando. O Corcel não tinha pneu. O Corcel, tudo zoado, sem cinto de segurança. A polícia rodoviária me para. Ai. A polícia rodoviária me parou. Aí o cara falou assim, abre o porta-mala. Falei, agora lascou, meu. Ele vai ver as 25 peças que tem ali dentro, sem nota, ele acabou com tudo. E o policial conversando comigo, olhando o documento, eu abri o porta-mala, do jeito que eu abri o porta-mala assim, ó, e ele olhando o documento, eu já fechei de novo. Ele não tem tempo dele ver. Vai que, né? Acabou. Ai, cada coisa que nós já passamos, gente. Não é fácil, não. Eu brinquei com o Reginaldo, falei pra ele, sabe aquele ditado que quando uma porta se fecha, a outra se abre? Eu tinha um Chevette que era assim. Boa. Bem essas histórias. Legal que passa. Tá vendo? A gente fala que depois a gente vê o crescimento da empresa, vê como que tá tudo estruturado, né? As pessoas não têm noção. Por isso que a gente gosta de trazer essas histórias. Porque não faz ideia de como que começou, dos perrengues que já passou, das dificuldades, né? Da falta de estrutura que tinha. E assim, não tinha desculpa. Você foi lá e fez. Sabe, de alguma forma era o que era. Você sentia que tinha que fazer aquilo. Eu não tenho vergonha nenhuma de contar, sabe, desses episódios que a gente já passou, de sofrimento e tudo, porque garanto que não é só eu. Tem um mundo de gente que passou, mas assim, era sofrido, mas as coisas têm um valor, né? A gente valoriza hoje a posição que a gente se encontra enquanto uma empresa estruturada, né? E porque nós começamos lá do zero mesmo. E passamos por tudo isso. Do menos 10, né? Que nem você começou, né, Leandro? Então é bacana. Isso faz a gente valorizar. Não, e outra, né? Assim, eu acho que deve ser muito gratificante pra vocês também, né? Olharem pra trás, assim, eu sei que ainda tem muita coisa pra vocês galgarem. Com certeza. Né? Tem muitos objetivos que vocês ainda querem atingir, né? Não tá redondo, eu acho que esse é o segredo, assim, do empreendedor também, né? Nunca tá satisfeito, não dá pra se acomodar, tem que realmente ir atrás, não dá, tem que se reinventar, buscar coisa nova, tem coisa pra fazer. Não, vamos reinvestir esse valor aqui, vamos comprar outra máquina, vamos fazer acontecer, né? Enfim, quando você acha que as coisas estão... agora a gente vai descansar. Não, vamos fazer de novo e vamos rodar. Não para, né? Eu acho que vocês olharem para trás e ver a trajetória que vocês construíram, né? E toda a dificuldade que vocês trilharam, acho que dá um gostinho de vitória também, né? Assim... muito bom. Não é? Muito bom olhar. Sim, com certeza. E que nem o Reginaldo comentou, esses dias eu levei minha mãe na empresa e... falei, mãe, não é muita coisa, né? A gente não construiu um império, nada disso. Mas ainda, né? uma coisa que dá orgulho, mas é você olhar que tudo que tem aqui foi construído com honestidade.
Então a gente tratou bem os clientes, não passou ninguém para trás, tratou todo mundo da melhor forma possível. Isso é o que dá mais orgulho, sabe? Saber que você não deu um grande passo, deu um pequeno passo, mas foi muito bem, com os 2 pés no chão, muito bem posicionado. É que tem propósito, né? Isso dá orgulho. Muito legal. Sim. Rapazes, foi muito legal conhecer a história de vocês. Muito bacana mesmo. Tem alguma Obrigado. coisa da Fibrarte que a gente não comentou que vocês gostariam de ressaltar antes da gente finalizar o episódio? Eu acho que tá tudo aí. A gente comentou bastante coisa. A gente termina agora em julho o selo de origem sustentável, que é um principal selo de sustentabilidade da indústria calçadista. A gente vai terminar a nossa certificação agora em julho. Então é um passo a mais aí para a gente avisar Mais os uma nossos conquista, clientes, né? Que a gente está bem posicionado nesse sentido e é um orgulho para nós também. Então, Maravilha. Parabéns feliz. aí pela trajetória. E agora chegou o momento de vocês abrirem o coração de vocês, né? Aquele momento que eu falei para deixar um recado para a família, para os colaboradores, para os clientes, enfim, para vocês agradecerem ou até deixar uma mensagem mesmo de um incentivo, um insight ou algo que motiva vocês diariamente. Sabe aquela frase que às vezes fica martelando ali na cabeça? Um conselho que vocês gostariam de deixar para quem está empreendendo? Enfim, agora é o momento de vocês, começando aqui pelo Reginaldo. Opa. É só olhar para essa câmera aqui, o Tá momento é joia. seu. Não, eu quero, logicamente, agradecer a base familiar que eu tenho, a minha esposa, a Leiane, que sempre foi uma parceira minha do meu lado, né? As minhas filhas, que são inspiração, que, né? A família que põe o combustível todo dia no tanque da gente. Eu tenho que agradecer ao meu pai, minha mãe, que sempre nos deu uma base de honestidade muito rígida. Meu irmão, que é meu sócio também, junto com nós aqui, o Leandro, que trouxe a ideia inovadora para nós. Então, eu tenho que agradecer essas pessoas que fizeram a história da Fibrarte, né? Fizeram a história nossa. E agradecer aos clientes, obviamente, que nos deram, abriram a porta da empresa deles para fazer uma parceria com a gente. Então, é isso que eu queria agradecer. E dizer assim para o consumidor que procura um calçadinho de knit, olha o que é o conforto de um tênis de knit, que o dia que colocar um calçado de knit no pé, é difícil de parar de usar. Não Leve, quer trocar, né? confortável e calçado sustentável, é um calçado para o dia a dia mesmo. Então, é isso que eu queria deixar a minha mensagem, agradecer vocês aí pelo espaço. Imagina, o prazer é nosso, a honra é nossa. É muito gostoso, assim, é muito legal para nós, né? Assim, como em nome da Global, eu sempre agradeço muito a oportunidade de estar aqui representando o mundo empresarial e tendo a possibilidade de absorver esse conhecimento de vocês também. Sim. Porque é sempre uma troca, né? A comunicação é maravilhosa por causa disso. Eu aprendi um pouco sobre o negócio de vocês, sobre o ramo de negócio de vocês. A comunicação nos permite isso e espero que vocês também tenham se sentido à vontade aqui, contando a trajetória. Muito. Né? Enfim, então é uma troca muito legal, né? É uma troca de conhecimento, é a experiência, troca de bagagem. Eu acho que isso soma muito na vida da gente, em todos os aspectos, né? Eu me sinto sempre muito honrada em estando aqui desse lado, né? Como entrevistador. Contando histórias. Exatamente. Isso me inspira muito, né? E nos motiva, porque querendo ou não, também empreendo. Então, a gente vai se ajudando, um motivando o outro, vendo que realmente o processo é esse mesmo, né? É um gráfico meio inconstante, mas faz parte da vida, né? Não tem jeito. Agora é sua vez, Leandro. Fique à vontade. O momento é seu para você fazer os seus agradecimentos, deixar o seu recado aí para o nosso público. Obrigado. Bom, agradeço primeiramente Deus acima de tudo, porque é o que nos dá base, sustentação, a nossa fé, a nossa persistência. Eu acho que a gente tem que buscar algo que nos dê essa solidez para que a gente consiga persistir um pouco mais. Claro, agradecer toda a família, um beijo para a Lu, um abraço pro meu filhão Miguel, que é um parceirão que suporta a minha ausência constante e já está um homem formado e já está me ajudando hoje. Agradeço demais a todos os clientes que nos deram a oportunidade para apresentar o nosso trabalho e mostrar o nosso comprometimento. Isso eu fico muito feliz com cada um de vocês. E parabenizar muito toda a equipe da Fibrarte. Eu mostro isso constantemente para os clientes, que nós somos uma empresa feita de pessoas. Então, são ali pessoas dedicadas, que estão ali todos os dias, deixando a família em casa, às vezes tomando chuva para ir trabalhar. Eu dedico demais
o meu agradecimento a toda a equipe Fibrarte, a cada um do nosso colaborador, cada um que veste a camisa, que se compromete, que entende a necessidade do cliente. Eu falo muito ali que quem manda na empresa é o cliente, a gente faz tudo por ele, para ele. E o nosso time é muito comprometido. Então, eu agradeço vocês demais. Agradeço ao mundo empresarial também pelo convite. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa história, dos nossos perrengues que a gente passou. Mas faz parte e obrigado a todos aí. E espero numa próxima vez a gente trazer mais novidades para vocês. É esse o ponto. O objetivo é esse mesmo. É vocês voltarem numa outra oportunidade, com novas tecnologias, com novidades, enfim, com novos projetos. As portas aqui da Global estão mais do que abertas para vocês. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Obrigado. E sucesso, tá? Em nome da produtora, obviamente, em nome do mundo empresarial. Desejo a vocês muito sucesso, muita prosperidade, muita saúde e que Deus continue abençoando a trajetória da Fibrarte e de vocês, né? De forma individual também. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Sucesso. Obrigado. E a você que nos acompanhou aqui nesse episódio, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua participação. Se você não é inscrito no nosso canal, se caiu aqui de paraquedas, não tem problema. Se inscreva, eu tenho certeza que você vai amar acompanhar o nosso conteúdo. É cada dia uma história diferente, uma trajetória diferente. É o que eu falei aqui um pouquinho antes. A gente se inspira muito com a trajetória de todos os empreendedores. A gente percebe que realmente é um processo de construção e envolve muita persistência, muita resiliência. E isso nos motiva, né? Isso faz com que a gente entenda que a vida é assim mesmo, a realidade é essa. Não é fácil, mas a gente não pode desistir também. Então, se você se inspira com o nosso conteúdo, não desista do seu sonho. Eu tenho certeza que logo mais você também vai estar aqui contando um pouquinho da sua trajetória, quem sabe, tá? É só entrar em contato com a nossa produção também. Vai ser um prazer conhecer a sua trajetória. Muito obrigada mesmo e a gente tem um encontro marcado aqui no nosso canal, sempre nos podcasts, né? Às 8 da noite, tá bom? Então a gente se encontra no próximo. Até mais. Tchau.